Continuando então com o nosso curso completo aqui de gramática, falando ainda dos pronomes, nós vamos falar agora dos pronomes demonstrativos. E antes de iniciar, só queria dizer para você que os pronomes demonstrativos, eles são poucos, né? São fáceis, mas às vezes o que torna ele complicado é porque não existe uma unanimidade dos autores em relação a determinados assuntos. Isso às vezes complica um pouco, tá? E também eles requerem um pouquinho de atenção, porque, digamos assim, existem formas, né, de você utilizar cada um deles. Existem momentos, situações, e isso faz com que se torne ainda mais complicado. Mas vamos lá. Ó. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que situam seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Ó, eles situam, ó, são aqueles, ó, aqui já é um pronome demonstrativo, ó, são aqueles que situam os seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, aquela caneta é bonita. Então eu vou mostrar aqui para você a lista com todos os pronomes demonstrativos. Então nós temos aqui, ó, o pronome demonstrativo variáveis, e aqui nós vamos colocar os invariáveis, aqui o masculino e aqui o feminino. Então vamos começar aqui falando dos variáveis masculino singular, né? Então nós temos aqui as pessoas, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então os pronomes demonstrativos masculinos, né, nós temos no singular nós temos os variáveis, ó, este, esse e aquele. Então a primeira pessoa este, na segunda pessoa esse e a terceira pessoa aquele. O plural estes, esses, aqueles. O feminino esta, essa e aquela. E o plural estas, essas e aquelas. E os invariáveis, ó, isto, isso e aquilo, certo? Então, esses pronomes aqui são invariáveis, ok, pessoal? Então, aqui nós temos os pronomes demonstrativos. Bem, classificar, usar o pronome demonstrativo é meio complexo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir ele em três partes, certo? Nós vamos ver o uso dos... esqueci de dizer, ó, além destes, nós temos ainda ó, outras palavras que podem funcionar como pronomes demonstrativos, ó. Mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias, tal, tais e semelhantes. Então, estes pronomes também podem funcionar como pronomes demonstrativos. Então, pessoal, olha só, nós vamos, para empregar os pronomes demonstrativos, nós vamos dividi-lo em três partes. Primeiramente, nós vamos ver como que eles são usados em relação ao espaço. Tá? Então, nós vamos ver em relação ao espaço, em relação ao tempo e em relação à escrita. Então, nessas três situações, nós vamos ver o emprego de cada um dos pronomes demonstrativos. Então, em relação ao espaço, os pronomes da primeira pessoa do discurso, ó, este, esta e isto, vão ser usados como? Eles indicam o ser próximo à pessoa que fala, usados em relação ao pronome eu, mim, comigo, meu, minha e ao advérbio aqui. Por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, essa imagem, pessoal. Veja, eu posso dizer assim, ó, este notebook é muito bonito. Por que eu posso dizer este notebook e não esse notebook? Porque assim, ó, em relação ao espaço, se a coisa estiver próximo ao emissor, aquele que fala, a pessoa que fala, você tem que usar este. Presta atenção, ó. Para você utilizar o este em relação ao espaço, tem que estar próximo à pessoa que fala. O esse, ó, esse, essa e isso. Indicam o ser próximo à pessoa com quem se fala. Aparece com os pronomes tu, te, contigo, você, teu, tua, seu, suas e com o advérbio aí, expressos ou não. Ó, o este é o advérbio aqui, né? O esse é o advérbio aí. Olha só isso aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui, ó. Temos aqui o Cascão, o Chico Bento e uma flor. O Cascão vai falar o seguinte, ó, há muito tempo o Chico não solta essa flor. Essa rosa, né? Desculpa. Por que ele falou essa e por que ele não falou esta? Porque é o seguinte, ó. O essa em relação ao espaço, pessoal, tem que ficar atento. Em relação ao espaço, o essa você vai usar quando aquilo no qual nós estamos nos referindo está próximo à pessoa que ouve. Olha aí, ó, a pessoa que ouve. A Rosa está próxima ao Chico Bento, que é a pessoa
com quem se fala, né? Quem está falando é o Cascão, ele está longe daquilo que ele está falando, mas ele está falando com o Chico Bento, que está próximo, né, àquilo com que se fala, próximo da pessoa que está ouvindo. Já aqui, ó, a gente usa este porque está próximo da pessoa que fala. Ela está dizendo que esse notebook é bonito. Olha, está bem próximo ao notebook. Se o Chico Bento tivesse que falar a respeito desta rosa, ele ia dizer assim, ó, esta rosa é bonita, digamos assim. Esta rosa é para tal pessoa. Ele ia usar esta, mas o Cascão usa essa. Por quê? Porque a rosa está próxima a quem ouve, ou seja, a com quem se fala, a segunda pessoa do discurso. Até porque o esse e essa e isso faz parte da segunda pessoa do discurso. Ok, pessoal? Em relação ao tempo, você vai usar esse critério quando for trabalhar. Em relação ao espaço, pessoal, em relação ao espaço, ó, ainda em relação ao espaço, aquele, aquela e aquilo, que é na terceira pessoa do discurso, indicam ser distante, tanto a quem fala quanto a quem ouve, podendo ser usados com os advérbios ali ou lá, expressos ou não. Ó. Eu tenho aqui uma marca, eu tenho aqui uma pessoa que está apontando para algum lugar, né? E esse lugar, observa, está longe de quem fala, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, aquela marca revolucionou o mercado tecnológico. Ó, aquela marca, ó, ele deve estar falando com alguém que também está longe da marca. Então, veja, está tanto longe da pessoa com quem fala, como longe da pessoa que ouve. Deu para entender? Então, dessas três formas de você trabalhar com os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. O este, esta, estes e estas e isto, você vai usar quando estiver próxima à pessoa que fala. O esse tem que estar próximo à pessoa que ouve. E aquele longe de quem fala e longe de quem ouve. Ok? Vamos ver agora em relação ao tempo, pessoal. Em relação ao tempo, ó. Este, no caso, a primeira pessoa do discurso, este, esta e isto, indicam um tempo presente em relação ao emissor, ou seja, aquele que fala. Olha só, nós temos aqui ó, uma festa, um momento importante, e aí alguém diz, ó, jamais esquecerei o que, pessoal? Este momento. Por quê? Porque este momento é o presente. Certo? Então, indica o presente em relação a quem fala, ao emissor. Isso em relação ao tempo, tá? Temos aqui, ó, agora o esse, o essa e o isso. Indicam o tempo passado ou futuro próximo em relação ao tempo com que o emissor fala. Nós temos aqui a imagem de uma pessoa, ó, essa pessoa aqui, ó, com uma bebê, né? Aqui nós estamos no ano de 2012, de 2013, no caso. Então, essa pessoa vai dizer o seguinte, ó, 2012 foi muito marcante. Olha aqui, ó, nesse ano nasceu meu filho. Veja, nesse ano. Por que nesse ano e não neste ano? Porque foi no ano passado, nós estamos em 2013. Ele está se referindo a 2012. Quer dizer, é um tempo passado só que é um tempo passado próximo ao momento do que ele está falando, né? É um tempo próximo. Essa pessoa aqui, ó, está com o bebezinho dele. E ele está comemorando por quê? Porque ele está dizendo que foi um momento marcante em 2012. Quer dizer, um ano atrás, então não faz muito tempo. Então, nesse caso, quando você quer usar o pronome demonstrativo em relação ao tempo, você vai utilizar para expressar o momento presente, esse, essa e isso você vai usar em relação a um tempo passado, né, ou próximo, ou futuro, desde que seja próximo ao tempo que o emissor está falando. E também tem aquele, né? Aquele indica o tempo distante em relação ao momento em que o emissor fala. Ó. Imagina aqui, a pessoa está pensando na sua infância, né? E ele está dizendo assim, ó, o Cebolinha e eu, crianças, jamais esquecerei, ó, aquele momento. Por que que é aquele momento? Né? Porque é um momento distante, né? Então, quando é um tempo distante, você vai usar aquele. Deu para entender? Então, este e derivados você vai usar para o presente. Esse e derivado você vai usar
para um tempo distante, tanto no futuro como no presente, e aquele você vai usar para um tempo distante, ok? Bem, em relação à fala ou à escrita, ó, o este e seus derivados, você vai indicar o que ainda vai ser falado ou escrito. Ó. Imagine essas pessoas estão em reunião e ele diz assim, ó, os assuntos da próxima reunião serão estes. Ó, porque ó, ainda vamos falar, né, quais são os assuntos, disciplina e evasão de aluno, certo? Então, este, você vai usar este. E temos ainda, ó, em relação à escrita, continuando em relação à escrita, ó, esse, essas e isso, ó, indicam o que já foi falado ou escrito. Olha só, filho, nós já conversamos muito sobre esse assunto. Quer dizer, alguma coisa que já foi falado ou já foi escrito. E aí, quando você tem, por exemplo, este e aquele, refere-se a elementos já mencionados na fala ou escrita. Este indica o mais próximo e aquele o mais distante. Ó. Tenho aqui duas. A pessoa falando assim, ó, rosas e flores me fascinam. Esta, né, me lembra paixão, aquela a beleza da natureza. Esta é o qual, pessoal? Está se referindo a quem? Esta está se referindo a flores, né? As flores. Então é estas, né? Não é estas. Só um instante, deixa eu corrigir aqui. Pronto, agora sim está concordando correto. Ó. Rosas e flores me fascinam. Estas, ou seja, as flores, me lembra a paixão. Aquelas, ou seja, as rosas, a beleza da natureza. Ok? Então, com isso, nós vimos aí o uso dos pronomes demonstrativos, né, pessoal? Se possível, volte essa aula, aprenda com cuidado, né, porque realmente confunde um pouco. Então, até a próxima aula.